Não, só para complementar, gente, antes de me despedir, fora a estética nazi que esse cara tem, eu só quero lembrar uma coisa importante. O ICE já matou 7 pessoas, tá? Qual é a grande questão? E aí a gente vê como funcionam as hierarquias das vidas humanas no mundo todo, nos Estados Unidos não é diferente, aliás, lá é mais do que em vários outros lugares. Os 5 primeiros que morreram eram imigrantes, que morreram em centros de detenção. Aqueles centros de detenção horríveis que tem lá, que tem criança presa, chorando e tal. Quando mataram uma cidadã norte-americana na semana retrasada, e agora um outro com imagens, os 2 desarmados, uma senhora que estava tentando sair de carro, quiseram colar a história de que ela tentou atropelar os agentes, é pura mentira, nós vimos o vídeo, a roda do carro dela inclusive estava girado para o lado contrário do agente, foi assassinada dentro do carro. E agora assassinado um outro cidadão norte-americano, né, desarmado, os vídeos mostram claramente que ele tinha uma arma, a arma foi tirada dele, ele já não estava com a arma, estava imobilizado e foi executado na rua, de dia, sendo filmado por um monte de gente. Aí, muita gente que não estava se incomodando começou a se incomodar. Então, infelizmente, precisou acontecer dentro da sistemática da hierarquia das vidas que valem mais e das vidas que valem menos. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque eu não acredito que o Trump vá dar marcha ré na política dessa milícia que ele montou nos Estados Unidos. Os camisas negras, né? Os camicenere, que eram conhecidos lá, os grupos de egressos da Primeira Guerra Mundial, os arditi de combatimento, que o Mussolini colocou no seu grupo político e transformou aquilo numa milícia privada, né? Os egressos da Primeira Guerra. O que o Trump está fazendo lá é uma coisa muito parecida com o que o Mussolini fez na Itália a partir dos anos 20 e dos anos 30. Então, eu não acredito que ele vá mudar essa política. O que ele está fazendo é tirar o rosto mais conhecido da imprensa, por enquanto, para tentar dar uma aliviada nas pressões que estão acontecendo nos Estados Unidos. Adri, eu tinha te interrompido só para a gente fechar o tema. Não, sem problemas, Vivi. Acho que tem 2 coisas sobre o ICE e essa figura do bovino. Uma delas é, realmente, o Demoro tem toda razão, a comoção causada pela morte da Renée e do Alex, que não são desprezíveis, obviamente, é a mesma que a gente vê quando, por exemplo, acontece a comoção que causa um incêndio na Sacré-Cœur, em Paris, e a comoção que causa um barco de imigrantes que afunda, né? A gente vê muito mais gente comovida com um incêndio numa igreja do que com centenas de milhares de imigrantes que todos os anos morrem tentando chegar na Europa. Mas eu acho que tem uma coisa, principalmente, sobre essa história do Alex Prini, que é o seguinte, eu vi até uma notícia de que a própria NRA, que é a associação nos Estados Unidos que defende o porte de armas, se manifestando contra. Por quê? Porque nos Estados Unidos o porte de armas ele é liberado. E as imagens, apesar do próprio bovino dizer que não, as imagens mostram claramente, ele tinha na mão, não era uma arma, era um celular, a polícia tirou a arma dele, ele não apontou a arma para a polícia tirou a arma dele quando ele já estava caído e deu 10 tiros, são 10 tiros, assim como o da Renée. O que justifica você atirar no rosto de uma pessoa? Se você quer parar uma pessoa por algum motivo, você atira na perna, você atira na roda do carro, você não atira no rosto, como aconteceu com a Renée, ou 10 tiros, como aconteceu agora com o Alex Prini. Mas eu tenho uma coisa também, porque o Trump, parte do eleitorado dele foram justamente os latinos. E ontem, numa reportagem, eu li sobre os trumpistas que agora estão recebendo crianças. Porque o que acontece? Uma história muito comovente foi publicada ontem pelo G1, de uma família equatoriana cuja mãe foi presa, uma mulher que está irregular nos Estados Unidos, a mãe foi presa e as crianças ficaram em casa, a Deus dará. E aí houve uma mobilização de latinos que moram ali em Minneapolis para pegar essas crianças e levar para casa deles. E uma dessas famílias que recebeu essas crianças era trumpista. E essa família trumpista disse, olha, eu votei no Trump, eu defendia o Trump, mas eu nunca tinha visto como essas pessoas agiam. Então, essas pessoas, esse ICE, como a gente já disse, eles agem há muito tempo, não é uma novidade o ICE agir dessa maneira. O problema é que agora
tá aqui na casa do vizinho. Agora tá aqui na frente da minha rua. Agora estão matando o meu vizinho. Então, basicamente, se aproximou muito do cotidiano das pessoas, Vivi, e aí as pessoas estão vendo que os métodos são muito violentos. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos agora, Vivi. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!